Oi, o vídeo de hoje é sobre um grupo de pessoas bem específico, os jovens, em especial os jovens que são mente abertas. Os mente abertas são conhecidos por serem tolerantes, amorosos, alegres, coloridos, eles lutam pelas minorias, lutam contra os retrocessos, são modernos. É aquele grupo de pessoas que dizem coisas como: "Ei, não importa no que você acredita, o que importa é acreditar em alguma coisa, ser feliz, não se apegue às religiões." Eles também dizem coisas como: "O que importa é fazer o bem a todas as pessoas, sermos tolerantes, alegres, felizes. Vamos ser felizes." Eles são um grupo de pessoas bem flexíveis. Afinal, apesar de muitos deles serem ateus, agnósticos, panteístas, sempre que eles são confrontados por um cristão, eles são automaticamente mais cristãos do que o próprio Papa. Apontam o dedo para você e dizem: "Não, mas como pode um cristão como você agir desta maneira? Jesus não mandou nós amarmos o próximo." O mundo está uma desgraça e os mente abertas ditam as regras do mundo. Primeiro, eles dizem que precisamos de mais tecnologia. A tecnologia vem e continuamos uma desgraça. Gritam pedindo por liberdade sexual. Recebem liberdade sexual e continuamos uma desgraça. Gritam que precisamos dos direitos para as mulheres. Recebemos direitos, privilégios, regalias e continuamos uma desgraça. Gritam que precisamos de tolerância. Parabéns! O mundo ficou mais tolerante e continuamos na mesma desgraça que estávamos desde os primeiros desejos. Quanto tempo você precisa ser feito de otário para perceber que não há liberdade, se a sua luta se baseia nas coisas deste mundo? Os mente abertas se gabam da sua largueza e se gabam de terem suas mentes abertas. E quando não concordam com você, sempre atacam dizendo: "Nossa, mas como você é mente fechada, você precisa abrir mais a sua mente." Ora, é evidente que se deve ter a mente aberta. Afinal, se vocês estivessem com as mentes fechadas, vocês jamais estariam vendo esse vídeo. O problema em questão é mais relacionado ao tratamento que se dá à verdade e à mentira. O excesso de tolerância faz as pessoas tolerarem até mesmo aquilo que se deveriam odiar. E com isso colocam a verdade e a mentira no mesmo patamar. Ora, o excesso de tolerância se torna frouxidão. O excesso de coragem se torna imprudência. O excesso de ingenuidade se torna burrice. O excesso de passividade se torna medo. Os mente abertas são pessoas do mundo que agem como o mundo quer que as pessoas ajam. São escravos de si mesmos e acreditam nas coisas mais estúpidas. Da mesma forma que Eva foi a primeira a ser tentada pela serpente, as mulheres foram as primeiras a caírem nas mentiras do mundo moderno. O mundo diz às mulheres: "Mulheres, vocês estão sendo oprimidas pelos homens. Vocês só ficam em casa, vocês trabalham tanto servindo aos seus maridos, mas eu tenho uma ideia. Em nome da liberdade feminina, a partir de agora, vocês jamais trabalharão em casa. Não, 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 não. Agora, vocês vão trabalhar em casa, vão trabalhar para os seus patrões, vão trabalhar nas indústrias, vão trabalhar mais horas que os homens e ainda por cima receberão menos apenas por serem mulheres." Veja, que maravilha! Você não gosta da liberdade? Agora é livre! O mundo moderno aprisiona as pessoas de tal forma que aqueles que estão sendo presos desse sistema acham que estão livres. Ora, eu nunca vi um escravo ser pego e dizer: "Que maravilha, agora eu sou escravo." Mas o que vemos hoje em dia é um povo escravizado gritar alegremente: "Que bacana, sou escravo." Depois da serpente tentar Eva, não é a serpente que tenta Adão, mas é a própria Eva, que sofre os efeitos da escravidão do pecado e induz Adão a comer o fruto proibido. E do mesmo modo acontece no mundo moderno. O mundo moderno não precisou tentar o homem para ser escravo dele, pois as mulheres de mente aberta e do mundo moderno já influenciaram o homem com coisas como: "Ei, homens, essa coisa de masculinidade, essa coisa de virilidade, não. O homem precisa ser feminino, não pode ser um ogro, precisa ser emotivo, sensível." O tempo passa e os homens que antes buscavam serem fortes, independentes, chefes de família, agora nem sonham em ter família. Antes, o homem pobre sonhava em ser jogador de futebol e, quando fosse rico, ajudar o seu pai e a sua mãe e construir uma bela família. Hoje, o homem pobre sonha em ser MC de funk. Ele não quer ter uma família.
ele quer ter mulheres, ele quer prazer, ele quer dinheiro, fama, carro, mansões. O amor veio ao mundo e os homens o pregaram em uma cruz. O que acha que o mundo moderno fará quando ver um homem falando a verdade? Eu vou confessar uma coisa para vocês, e que isso sirva para a compreensão do que eu quero dizer para vocês com esses vídeos. Vocês acham mesmo que toda a verdade que eu poderia falar eu digo? Não, eu não falo. Ainda. Perceba que a cada vídeo eu aumento os temas para cada vez níveis mais elevados, mais profundos. Eu não posso simplesmente fazer um vídeo falando verdades, afinal muitos de vocês não aceitariam essas verdades. Não porque não concordam, mas porque seus corações ainda são manchados pelo orgulho, pela soberba, pela raiva, pela ira e principalmente pelas paixões desordenadas. Por isso, a cada vídeo que eu faço, eu conto pequenas verdades do modo mais sutil possível, com piadas, reflexões, gameplay de fundo. É como uma mãe que sabe que o seu filho não gosta de papinha. Então, coloca a papinha e uma colher diferente, faz um aviãozinho, faz uma brincadeira. E mesmo que depois o filho cuspa a papinha dizendo: mamãe, eu não gosto, eu não quero comer, mesmo que a criança chore e puxe os cabelos da mãe, mesmo que faça um maior escândalo, essa mãe que tanto ama o seu filho sabe que se ele não comer, ele vai morrer de fome. Ai da alma que ouvindo essas verdades a nega. Ai daquele que por ódio do mensageiro joga fora a mensagem. Afinal, Cristo se apresenta como a verdade, o caminho e a vida. Cristo é a verdade. E se vocês negassem essas verdades que eu vos digo, não é a mim que negam, mas é o próprio Cristo. Eis a virtude verdadeira de se ter a mente aberta, que examina tudo, mas fica somente com o que é bom. Diferente dos grandes mente abertas da modernidade, que se gabam da sua indiferença. É como um cego que se gaba da própria cegueira, dizendo: reba, que legal, eu não me enxergo. Ou como um paralítico que se gaba da própria deficiência, dizendo: que oba, que legal, eu não consigo andar. Esses mentes abertas que se gabam dos próprios defeitos são semelhantes a bocas abertas. Porque se uma boca aberta não se fecha quando chega um alimento, a pessoa morrerá de fome. Se o espírito não se fecha sobre a verdade, padecerá eternamente. O julgamento de Cristo é um ótimo exemplo sobre isso. Jesus Cristo, Deus encarnado. E seu julgamento esteve diante de duas pessoas: Pôncio Pilatos, governador da Judéia, e Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. Pilatos era um cético. É como muitos hoje em dia, que não acreditam na verdade. Acham que essa coisa de verdade é uma baboseira, não existe essa coisa de bem ou mal, é tudo apenas um ponto de vista. Hoje em dia a gente poderia considerar Pilatos um agnóstico ou um relativista. Já Herodes era o contrário. Se Pilatos era um homem que não acreditava em nada, Herodes era diferente. Herodes acreditava em tudo. Era da tribo dos saduceus. Era um supersticioso, acreditava em tudo e queria se encontrar com Jesus. Afinal, Herodes havia escutado muito sobre Jesus. Mas Herodes não queria se encontrar com Jesus como um homem que busca a verdade, mas queria se encontrar com Jesus apenas por uma curiosidade. Eis a diferença que se tem entre duas pessoas que buscam a Jesus. Os homens devem ir até Cristo, pois Ele é a verdade, e quando nós, pecadores miseráveis, nos encontramos com a verdade, nós compreendemos a nossa miséria e mudamos. Já Herodes não. Herodes, assim como muitos do mundo moderno, usam a religião como um parque de diversões. Pegam elementos de uma religião, depois misturam com outra e depois com outra, a fim de criarem a sua própria crença. Vivem em uma religião criada por eles mesmos, onde ele é o seu próprio Deus, ele é a sua própria Bíblia, ele é o seu próprio Papa e ele é o seu próprio Cristo. Quantas vezes você já não deve ter visto pessoas que se dizem cristãs e fazem macumbas, acreditam em signos, acreditam em pedras energizadas, acreditam em vários deuses e várias divindades, e essas pessoas que creem em tudo, até no que não deviam acreditar, são as mesmas pessoas que negam aquilo que se deveria acreditar. Elas acreditam que Deus é amor, mas não aceitam que Deus também seja justiça. Acreditam que o céu existe, mas não aceitam que exista o inferno e o purgatório. Escolhem no que querem acreditar ao seu bel prazer. Aquilo que temem ou discordam, descartam como lixo. Como eu disse, ai das almas que negam essas verdades. Pilatos, mesmo sendo quase um ateu, diante de Cristo, disse: és, portanto, rei? Respondeu Jesus: sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Já Herodes, um homem que tinha fé, era um crente, que acreditava, quando estava diante de Jesus. Herodes alegrou-se muito em ver Jesus, pois de longo tempo desejava vê-lo, por ter ouvido falar dele muitas coisas, e esperava presenciar algum milagre operado por ele.
Dirigiu-lhe muitas perguntas, mas Jesus nada respondeu. Aquele que é o bom pastor, neste momento, se fez cordeiro e ficou quieto. O silêncio de Jesus. Porque sabia que apesar de Pilatos ser um cético, Jesus falou. Porque viu em Pilatos um sinal de busca. Tu és rei? Perguntou Pilatos de maneira sincera. Mas diante de Herodes, que era crente, vê apenas um homem curioso, a fim de ver um milagre, uma mente aberta, que acredita que as coisas de Deus são como um circo ou um espetáculo, e por isso Jesus se cala. Jesus não se cala, não porque não quer a conversão de Herodes, mas porque ele conhece o coração de Herodes e sabe que se dissesse alguma palavra a Herodes, sua culpa por negar a verdade será ainda maior. Eis o amor de Cristo, diante de uma alma que sabia que ela já não mais se converteria, se cala, porque cada palavra que Jesus dissesse a Herodes só iria aumentar a sua culpa e, consequentemente, aumentaria seus sofrimentos no inferno. Jesus, por amor, por misericórdia, se cala. Que o silêncio de Jesus diante de Herodes te ensine uma coisa muito valiosa. De nada adianta a sua fé, se a sua fé é falsa. Se o que você acredita é uma mentira, se a religião que você segue te manda acreditar em uma mentira, se o que você acredita te diz que não existe inferno, que não existe purgatório, que Jesus nem é Deus, ou se por acaso a sua fé te distancia da verdade e faz você viver em uma mentira, então ela não está te libertando, ela está te aprisionando. O pecado do orgulho não é só um pecado terrível, pois foi ele que fez Lúcifer cair dos céus, mas é este o pecado que faz as pessoas não se converterem. O orgulho é o pecado que faz as pessoas viverem em uma denominação mentirosa ou em uma crença falsa e não se converterem à fé verdadeira. Porque por orgulho preferem viver a mentira. Ai das almas que, ouvindo essas verdades, a nega. Seria melhor que jamais tivessem escutado uma só palavra das coisas que foram ditas. Pois se ouviram a verdade e a negaram, sua culpa será ainda maior.